Aqui no intervalo a gente fica discutindo assim, até sobre nossas questões pessoais, como nós éramos quando criança, quem fazia, que pergunta, perguntava como, perguntava o quê. E as crianças fazem muitas perguntas mesmo, né? Então o programa de hoje é assim, bem didático, ensinando para você pai, você mãe, você educador, como responder sobre sexualidade para as crianças, para os seus filhos. E nessa descoberta no dia a dia, Rosana Alves, ensinando pra gente aqui, por exemplo, sobre os medos, o fantasma que é pra mãe, pro pai, quando encontra o filho, se descobrindo sexualmente, tocando no pênis, na vagina, ou no piu-piu, como ainda alguns pais, mães que insistem em falar, enfim. Mas sabe que isso é importante que você perceba como vai construir a sexualidade do seu filho. Quando chegar na adolescência, menino, menino, menina, menina, muito bem resolvido, muito bem resolvida, pra não ficar perguntando, ai, como eu nasci, por que que eu sou assim, por que que eu sinto isso, para que você não tenha esses sustos, o programa de hoje. Mandando seu e-mail pra gente, consultoriodefamilia@novotempo.org.br. E agora, Rosana, é com você, ensina pra gente sobre essa tal sexualidade, como ela se constrói. Eu gosto dessa figura que eu inventei, não sei se ela é tão didática, se as pessoas gostam. Mães que estão preocupadas com a masturbação dos seus filhos. Sexo está aqui fora. Não está dentro da sexualidade. Sexualidade significa como eu me formo como ser humano. E como este ser humano vai estar formado e entrar em relação com as outras pessoas. Ok? Não tem a ver. Quando uma criança começa a tocar, agora eu vou sentar, que agora a gente pode conversar. Mas gravem essa figura, as mães que estão angustiadas. Não tem a ver com sexo. A criança está tocando porque ela está descobrindo a sexualidade. Então ela vai fazer o quê? Tipo, faz de conta que não viu nada ou diz alguma coisa? Não é faz de conta. Não dá pra fingir, porque você não finge. Eu vou usar um exemplo bem assim, baixo. Por favor. Não baixo, né? Não é... Não, bem simples. Bem simples, mas assim, quando seu filho está com o dedinho no nariz, você não fala assim, filho, a gente não limpa o nariz assim. Ó, vamos ao banheiro, eu te ajudo, e a gente não lida com tranquilidade? Então, quando a criança estiver tocando muito os órgãos genitais, que você perceber que ela está deixando de fazer outras atividades para tocar os órgãos genitais, essa é a diferença? Uma questão, ela está ali, de repente ela toca, de repente ela sai, quer passar uma pomada, mas de repente ela vai brincar? Ok. O problema é quando ela deixa de fazer outras atividades para ficar se tocando. Isso se repete muito. Quando ela faz isso, você chega e conversa com ela assim. Nossa, eu tenho percebido que você tem gostado de tocar a sua vagina ou o seu pênis. Traz prazer, não traz? A criança vai falar, traz. Porque o grande problema é a gente falar que é feio, não pode, é sujo. Não é, a criança fala, é gostoso. Você gosta, né, filhinho? Você gosta. Você gosta, não gosta? Mas se você ficar o tempo todo tocando os seus órgãos genitais, você vai esquecer como é bom brincar, como é bom comer e ir para a escola. E você pode ter tempo para fazer todas as coisas. Vamos agora brincar nós dois juntos? A grande questão é, quando a criança começa a se masturbar, que é este ato repetitivo de ser uma fonte de prazer única, e você deixa de fazer outras coisas, pensa bem, é vício, parece até um pouquinho com o uso de drogas, né, que você só encontra prazer naquilo. Na maioria das vezes, quando a criança começa a se masturbar de verdade, é porque ela está passando por alguma grande crise. Ou existe um conflito familiar, os pais separando, a chegada de um novo irmão e ela foi esquecida. Ela começou a ir para a escola e ela se sente rejeitada. Então, na verdade, em vez de você ficar tão preocupado com esse tocar os órgãos genitais, se ele está excessivo, é tentar descobrir por que isso está acontecendo. Porque esta forma de tocar tanto o corpo também pode ser uma forma de descarregar a tensão, de encontrar prazer e fuga para uma situação que é caótica. Quem é dependente de drogas, não é assim? Então, com a criança, esse processo pode acontecer tranquilamente. Pode. Se ela estiver com algum sofrimento emocional. Com certeza. A masturbação, sim. Ok. E isso é algo que em terapia se cuida e os pais também podem investigar. A masturbação, a gente já pode entrar rapidinho numa outra questão. Ela pode ser um sinal, por favor, pais, não exagerem, não fiquem desesperados, tá? Mas uma masturbação também pode ser um indicativo de abuso sexual.
Porque existe algum adulto que está tocando excessivamente aquela região do corpo, despertando o prazer e também uma autopunição, porque tocar demais, quando a criança começa a fazer uma masturbação e é excessiva, ela começa a machucar o órgão genital, de tanto tocar. Então isso também pode ser um indicativo de abuso sexual. Mas esse tocar, de vez em quando você pega tocando, isso é normal. Então, que tenha ficado bem clara a diferença, tá? Entre Sim. o que é masturbação infantil, que tem todo um contexto específico, e entre a descoberta sexual. O pai e a mãe precisam ter essa naturalidade de acompanhar esse processo. Não vamos misturar as coisas, entrar em pânico. Estamos falando de um processo normal e de um processo anormal, onde precisa haver um acompanhamento adequado. E também não é só com essa informação que você deve fechar o diagnóstico. Tá? Precisa ir um pouco mais além, como a Rosana está colocando. Aí a mãezinha e o paizinho está assim desesperado, Darleide, o programa vai terminar e você não me diz como que eu falo de sexo para o meu filho, como que eu vou responder a seguinte pergunta: mamãe, de onde eu vim? Legal. Acho que a gente pode mostrar a próxima imagem, né? As duas próximas imagens do programa, que elas são muito comuns. Ah, não, desculpa. Não é. Esses daí são os filhos adolescentes, né? Os pais ficam preocupados porque eles vão chegar nessa fase. Só que nem sempre eles chegam a essa fase, eles chegam na próxima imagem. É essa. Só que ela era animada, né? Os jovens assim se matando de beijar e tal. Mas isso é adolescência, mas a gente vai falar de adolescência num programa específico. A próxima imagem. Não diga para o seu filho que ele nasceu da cegonha, porque ele não nasceu da cegonha. A próxima imagem é o pai entregando um saco de semente para a mãe. Então, alguns pais dizem assim, você nasceu de uma sementinha que eu entreguei para ela, tal. Não. Primeira ideia, e primeira ideia que tem que se ter é que perguntas sobre sexualidade, nem sobre qualquer assunto, podem ser respondidas com mentiras, com fantasias. Nenhuma criança nasceu da cegonha. Nenhuma criança nasceu da semente. Não, doutora, mas o esperma não é uma semente, não é uma figura de linguagem? Se os pais dissessem que é uma figura de linguagem, seria legal. Mas o pai pegou a sementinha e colocou na mão da mãe e ela engoliu a sementinha que germinou na barriga dela. É sempre essa ideia, né? Mas realmente é uma semente. E a grande questão é, nunca use de mentiras ou de meias palavras para poder falar de sexualidade com seus filhos. Uma dica que eu acho bem bacana é a seguinte. Quando o seu filho te perguntar assim, mamãe, de onde eu nasci? E você não sabe até onde vai essa curiosidade da criança, nunca faça a sua criança sentar no sofá e dar uma aula de sexualidade, tá? 23 cromossomos da mãe com os 23 do pai que se encontram e formam lá glomérulos lá. Não precisa falar isso. Você volta para a pergunta da criança, porque você não sabe até onde vai a curiosidade dela, ok? Você fala assim, você quer saber de onde você nasceu? Como você imagina que foi? Ok? Porque às vezes a criança só quer saber se ela nasceu em casa ou no hospital. Você vai sentir até onde vai a curiosidade. Assim, como você acha que você nasceu? Eu acho que eu nasci da sua barriga. Parabéns! Olha como você é esperto, realmente você nasceu da minha barriga. Ponto. Se ele fizer a próxima pergunta... Você volta a pergunta de novo. Eu sei que eu nasci da sua barriga, mas como eu saí da sua barriga? Aí você fala assim, como você imagina que você saiu da minha barriga? Você foi para o hospital e o médico me tirou de lá. Parabéns. É suficiente. Se ela responder alguma coisa que não seja verdade, aí você ensina. Você nasceu da minha barriga. Como que você saiu da minha barriga? Se ela falar assim, não tenho ideia de como eu saí da sua barriga, aí você pode falar, se foi cesariana, fizeram um corte na minha barriga e você saiu de lá, que ela vai ficar assustada, né? Machuquei a minha mãe, e essa é a noção mesmo. Ou você fala assim, olha, as mulheres têm 3 buraquinhos. Um de onde sai o cocô, olha que ela já tem noção do que é cocô, xixi. Onde sai o cocô, outro de onde sai o xixi e outro de onde sai os bebês. Pronto, você não precisa ensinar que homem e mulher namoram. A única coisa que a criança quer saber de você é se ela pode confiar em você. Se tudo que ela te perguntar, se você vai responder com sinceridade. Porque quando ela chega a perguntar para você de onde ela nasceu, ela já escutou isso fora de casa, com um amiguinho falando, uma criança mais velha. Escutou piada de adulto. E toda a informação que ela escuta fora de casa, ela vai checar dentro de casa com os pais. Quem ela confia. Se ela chegar dentro de casa e os pais não responderem, ficarem com vergonha, elas falam assim, epa, existem alguns assuntos que eu não posso falar com os meus pais, porque parece que isso não é um assunto para minha família. E se tem assunto que é para a família, é sexualidade.
Agora, a gente traz esse assunto aqui à tona para ajudar os pais a lidarem melhor com essa situação, mas de tudo é necessário dizer aos pais de como eles precisam se reeducar. Com certeza. Para que este momento seja natural. Porque senão a mãe começa a ficar aflita, a gaguejar, não sei como eu vou dizer, porque ela não tem um histórico resolvido com o ensinar sobre sexo para o filho, porque ela não aprendeu, porque o pai não aprendeu. Então, você que é pai, mãe, eu como mãe, nós que temos essa responsabilidade de construir, de formatar, entre aspas, essa personalidade, ensinando, injetando conhecimento, afeto e tudo mais que a gente sabe que é necessário, eu preciso, a partir de mim, ter a naturalidade de falar disso como uma coisa legal, como uma coisa bonita, como uma coisa natural, como se eu fosse explicar para ele sobre o sistema digestório. A comidinha entra pela boca, passa por aqui, vai por acolá. Quando é sexo, meu Deus, tenha misericórdia de mim. E então a gente continua repercutindo a ideia de que sexo é pecado. Sim, porque dizer sobre sexualidade com os filhos é expor a própria sexualidade. E os pais querem manter na mente dos filhos, e claro, não fazem isso por mal, que pais que são pais não praticam sexo. Porque sexo, voltando àquela ideia de que é algo errado, e não é. Então é expor a própria sexualidade que na maioria das vezes não é bem resolvida. Porque isso não foi nos ensinado da maneira certa. Então, treine com você mesmo. Você sabe que seu filho vai perguntar como eu nasci, como se namora. Treine antes como você responderia a isso. Agora, repetindo uma pergunta que eu te fiz anteriormente, você respondeu muito bem, mas só temos 2 minutinhos para chegar ao final do programa. Puxa. E assim, tudo isso que nós estamos ensinando, a preocupação básica é construir um cidadão, uma cidadã sexualmente bem resolvido. Quando eu olho para muita gente mal resolvida sexualmente, um menino que não sabe o que dá, adolescente, não sei se eu sou homem, se eu sou mulher. A menina que não sabe se é homem, se ela gosta de menino, se ela gosta de menina. Ela está completamente fora está perdida com a sua própria sexualidade. Tem a ver com o que foi construído no passado. Com certeza tem a ver. Sabe por quê? A sexualidade, ela tem que ver com os afetos. É vida afetiva a sexualidade. Então, quando eu não estou bem resolvida afetivamente com o meu pai, com a minha mãe, com as pessoas, comigo mesma, isso vai implicar numa manifestação dessa sexualidade de forma perturbada, de forma que não é tranquila. Então, este afeto, filho, você quer saber sobre sexualidade, né, com essas diversas perguntas? Que bom que você veio perguntar para mim. E esse processo lá na frente, perturbado, angustiante, sofrido para quem o experimenta, é reversível? É reversível. É reversível porque você, de alguma forma, vai ensinando, não ensinando, né, mas ajudando esta pessoa a olhar para ela da forma que ela realmente é. E não da imagem que ela construiu sobre ela mesma. Então, assim, olha, você é valiosa, você tem uma autoestima, você faz com que ela reestruture toda essa história na cabecinha dela. E aí é possível reverter, sim. A grande questão é, quando os pais vão falar de sexualidade e neste falar de sexualidade você muda o tom de voz para falar com a criança. Mudou o tom de voz, não conseguiu responder, fingiu que não escutou, e para este assunto eu não converso com os meus pais. Então, sexualidade não é algo bom de se falar e nem de se praticar. Por isso, se faz às escondidas, de qualquer jeito, da forma que quiserem ou que eu quiser. E você acaba tendo as suas relações todas perturbadas. Então, não minta para o seu filho, já que a gente está chegando no final do programa. Não minta para o seu filho, porque ele vai acreditar na informação que derem para eles fora de casa. Então, deixe que você seja a última palavra na informação para o seu filho, porque você é a pessoa que ele mais confia. Não deixe de falar a verdade. Não mude o tom de voz quando o assunto for sexualidade. Você está falando no tom certo, quando a criança tocou na sexualidade, você aumentou o tom de voz ou diminuiu ou fingiu, então o assunto não é certo. Use sempre as palavras certas. Eu costumo dizer que alguns pais não conseguem mesmo falar sobre sexualidade com os filhos. E isso acontece com a maioria das pessoas. O que você pode fazer? Filho, seja sincero. Os filhos sentem falta de pais sinceros. Filho, esse assunto é tão importante que isso vai permear toda a sua vida. Mas eu tenho dificuldades de falar sobre esse assunto porque eu não fui educada para isso, mas estou me esforçando. Tenho lido. A transparência, né? A transparência, sim. Esse é um assunto urgente, não é? Você não quer saber?
principalmente quando for mais velho, né, quando chegar a adolescência, não é urgente? Então vamos juntos procurar um profissional, porque vai ensinar para você e para mim. O que não pode é se omitir dessa responsabilidade, ignorar isso. Minha amiga, obrigada por hoje. Foi uma delícia ter você aqui. E você aí de casa também. Mas foi uma peninha, a gente volta no outro dia, no outro momento, para a gente continuar essa aula bem gostosa aqui. A resposta muito grande, pais, mães, todos preocupados com o bem-estar dos seus filhos, o pessoal tweetando aqui pra gente sobre o tema. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada mesmo pelo carinho. E olha só, pense nisso. O que nós estamos deixando de herança para os nossos filhos nem são coisas materiais. Os tempos econômicos nem estão tão bons assim. Mas se nós temos uma herança para deixar para os nossos filhos, é uma boa formação. Formação de conhecimento, formação de bagagem que nós vamos colocando sobre eles como para que essa formação seja saudável. Isso está na mão do pai, está na mão da mãe, dos educadores, mas pai e mãe têm um lugar imprescindível na vida dos filhos. Pensem nisso, busquem mais informações, perguntem mais. Nós vamos pensar em fazer outros programas assim, ensinando para você, passo a passo, como funciona. Mas se hoje nós conseguimos dizer para você que precisamos tratar de sexualidade com os nossos filhos de maneira natural, e nós não estamos falando de pornografia, e nós com isso estaremos evitando pornografia, nós estamos evitando que os nossos filhos vivam o que muitos outros têm vivido de maneira tão dolorosa, então nós cumprimos o nosso propósito para hoje. Um beijo grande no seu coração, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no Consultório de Família. Até lá!